como você está? Eu sou a Franciele Stefani e essa é a parte 2 do vídeo sobre o meu processo de engravidar. Bora pro vídeo? Bom, eu postei um tempo atrás falando sobre qual é o tratamento que eu estou fazendo para tentar engravidar novamente, né? Já tenho uma filha que já está pertinho aí de fazer 6 anos e desde que ela nasceu não tivemos mais filhos, né? Meu marido não tivemos mais filhos e estão nesse processo. E o que eu tenho aprendido com isso, né? Que primeiro que as coisas não são do jeito que eu quero, né? As coisas não são do jeito que nós queremos. Nós temos que entender o processo e cada um tem uma história, cada um tem uma experiência e a gente só precisa entender e aceitar, né? Qual é a vontade de Deus para nossa vida. E nesse momento, o que eu estou fazendo? Então, aquele primeiro vídeo eu expliquei o que era o que eu tinha, né? Qual era o meu problema, que eu não tenho ciclos, e os itens que eu estava utilizando, os hormônios para simular o ciclo menstrual, que eu não tenho, né? Ainda. Estamos tentando reorganizar. Bom, eu usei esses hormônios, simulamos o ciclo menstrual, né? E claro, né? Quem me passou isso tudo foi a médica, não fui eu que fiz sozinha. E aí, deu certo, afinal, né? Eu tive ciclos ali, 2 ciclos bonitinho. A mudança do muco cervical, foi possível observar. E tudo foi feito também com acompanhamento em ecografias, né? Aqui em Portugal, ecografias, no Brasil a gente fala ultrassom, né? Ultrassonografia. Mas foi feito, então, esse acompanhamento com a ecografia, então foi possível ver que aconteceu uma ovulação, que era o que não acontecia comigo. Então, como eu não tenho ciclos, ou seja, né, eu não menstruo. E como eu não menstruo, eu não estou ovulando antes. E para engravidar, é preciso ovular, né? Ovulando já é difícil, então sem ovular é impossível. Então, não tem como. Eu fiz esse tratamento, o meu corpo respondeu a esse estímulo hormonal e ovulou. Boa! Ok, fiz o acompanhamento, a ecografia numa semana. Essa ecografia mostrou que estava um óvulo já quase a ovular, né? Estava ali pronto para ovular. E na semana seguinte, quando eu retornei à médica para fazer uma nova ecografia, já mostrou que já tinha ovulado. Só que não foi uma ovulação boa, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque ela não foi suficiente, os níveis hormonais, para uma boa ovulação. E o que é muito legal, eu falei assim, eu consegui ver na prática comigo o que eu ensino para os usuários, né? Afinal de contas, eu sou instrutora do método Billes, então eu consegui enxergar ali o que eu ensino, que as fases do ciclo, elas passam por uma estimulação hormonal, então a mulher sente ali no muco cervical uma mudança, e após a ovulação, o hormônio que mais age, o hormônio que precisa agir no corpo da mulher é a progesterona. A progesterona é o hormônio da gestação, o hormônio que vai sustentar ali se tiver uma gravidez. E esse hormônio, quando ele está agindo no nosso corpo, ele ajuda a secar o muco cervical, porque ele ativa um outro botãozinho que nós temos, um outro órgão que nós temos que chama bolsas de Shaw. Então, a progesterona ativa essas bolsas de Shaw e essas bolsas de Shaw, elas secam o muco. Então, a mulher se sente muito seca, né? A gente sente a vulva ali bem seca. E o que aconteceu comigo? Justamente o contrário. Eu não fiquei seca nesse período, que era por eu estar mais seca. Eu não estava. Eu me sentia sempre ali úmida e molhada. E isso é um sinal de que a progesterona está baixa nessa fase do ciclo, na segunda fase do ciclo. Quando a mulher está muito molhada, é um sinal de que a progesterona pode estar baixa, tá? Então, foi isso justamente o que aconteceu comigo. Até através de análises sanguíneas, né? Precisei fazer exame de sangue.
e mostrou no exame de sangue o que a médica viu no ultrassom e o que eu sentia na vulva. Isso que é muito importante. Tanto o que eu sentia na vulva, quanto o que eu via ali na higiene pessoal, né? O muco cervical mesmo, ao passar o papel higiênico, né? Após utilizar o banheiro, a gente passa o papel higiênico e é possível ver ou não, né, a presença de muco ali. Então, eu consegui analisar tudo isso aí e ver na prática acontecendo comigo. Então, eu não me sentia seca. Então, a análise mostrou que a minha progesterona estava muito baixa. Então, realmente não foi um ciclo fértil, porque essa fase lútea, essa fase após a ovulação, ela foi muito curtinha. Então, logo em seguida, eu já tive um sangramento. E aí, pronto, encerrou o ciclo, né? O sangramento é o início de um ciclo novo. O que aconteceu após isso? Nada, absolutamente nada. De novo, não tive ciclo, não tive início de um ciclo novo, não tive nenhuma mudança. E aí, né, passei com a médica e aí ela me deu, então, a segunda fase do tratamento. Ela falou, foi bom que o seu corpo respondeu, né? Então, não está morto, não tem nada morto aí ainda. Então, sempre uma pontadinha de medo, assim, né? Ainda era que eu estivesse, talvez, entrando já numa menopausa. Mas não, ainda está um pouquinho longe, razoavelmente. E aí, uma outra informação também é que eu tenho um pouco de descontrole da insulina. Eu nunca tinha feito nenhum exame nesse sentido, nunca. Só que eu tenho realmente um problema muito sério com doces, é a minha maior luta para reduzir o consumo de doces, e não só açúcar no doce em si, mas açúcar até no próprio carboidrato, né, que se transforma em açúcar. Então, eu tenho feito uma dieta alimentar, então eu emagreci bastante, né, de um ano para cá, eu perdi bastante peso já, mas ainda assim tem que fazer um controle um pouco mais rígido disso. Então, tô fazendo até controle com medicação, tudo para que essa insulina não altere. E isso, querendo ou não, altere o ciclo também. Então, aliado à minha idade, a questão da insulina, tudo isso é o que pode estar afetando o meu corpo. A médica também não me garantiu isso, mas pode ter a ver também com o fato de eu ter usado pílula há muito tempo, né? Eu já vi outros médicos falando que isso sim afeta a fertilidade da mulher ao passar. Quanto mais passa o tempo, mais afeta sim a fertilidade. Isso tem alguns estudos, né? A minha médica preferiu não afirmar ali categoricamente, mas pronto, né? Muitos outros médicos já disseram que há sim já algumas evidências sobre isso. Bom, a partir disso, qual é a próxima fase? A próxima fase é fazer a indução da ovulação. E o que é isso? É dar medicações para o meu corpo para que ele ovule, para que aconteça ali uma ovulação. Então, essa é a próxima fase. Então, são alguns remédios, acompanhamento com a ecografia do mesmo jeito, né? A ultrassom do mesmo jeito. Tenho os dias certos, então o plano de tratamento é esse. Eu fazer as medicações direitinho, no dia certinho, a medicação para induzir a ovulação, aí tem uma injeção que é para provocar a ruptura do folículo, porque acontece muito isso, e isso eu vejo no dia a dia com os usuários. A usuária, ela observa uma evolução do muco, mas a ovulação não acontece, porque essa ruptura do folículo, que o folículo ele começa a crescer com o óvulo, e aí quando chega o momento da ovulação, tem um outro hormônio, que chama o hormônio LH, ele faz a ruptura desse folículo, então ele abre e o óvulo sai, então, né? E aí essa casinha que o óvulo fica, que a gente chama de corpo amarelo, corpo lúteo, é o que produz altas cargas de progesterona. Então, de novo, a progesterona que vai ajudar a secar o muco, a ter realmente essa sensação da secura. Então, tudo isso alinhado, redondinho, bonitinho, é o que faz o ciclo funcionar, ser um ciclo fértil. Não necessariamente que a gravidez pode acontecer, porque, né, eu sempre falo muito isso. A vida não depende de mim, eu vou fazer a minha parte. E aí, se Deus falar amém, eu estou pronta, né? Estou ali disponível e aberta para receber. Então,
o processo é esse, eu utilizo fazer uso dessa medicação para induzir a ovulação, induzir a ruptura desse folículo e pronto. Aí, a próxima parte, aí sim, é a minha parte com meu marido. E se Deus quiser, Deus nos abençoar, pode vir, né, um filho ou não. Então, e pode não ser nem agora, porque isso também é uma indução da ovulação para que o meu corpo responda. Porque a intenção toda é essa, é que essas medicações façam com que o meu corpo responda e ele trabalhe sozinho, porque afinal de contas, eu não estou na menopausa, ainda estou um pouco longe disso, né? Ainda tenho 39 anos no momento que estou gravando esse vídeo, então ainda estou ali, né, disponível. Então, se for da vontade de Deus, se ele quiser, né, me dar um outro filho, eu vou ficar muito feliz, né? Rezo por isso, minha filha também, não deixando de acreditar, né? Meu marido também, eles, né, quer muito, principalmente porque a minha filha fala muito, né, de irmão, ou de uma irmã, às vezes ela fala que vai ter 3 irmãos, mas é criança, né? Mas o mais importante é isso, e é o que eu quero plantar no coração dela. Mesmo que ela não venha a ter irmãos, né? Não vai ser da minha vontade. Ela crescer sabendo disso, que a mãe queria, que o pai queria, que é muito bom ter filhos, que é muito bom ter irmãos, né? E que ela se ela um dia se casar, se ela um dia quiser ter, né, tiver filhos, que ela não tenha esse pensamento egoísta, né? Que eu não quis em momento nenhum falar que eu não queria outro filho, porque Deus me livre, porque filho dá muito trabalho, porque filho é um peso, e ela não é isso pra mim, nem trabalho, nem peso. Então, pra mim, ela é uma alegria todo o trabalho que eu tenho, porque, enfim, afinal, o filho é um dom de Deus. E é isso que eu quero ensinar pra ela, ensinar pras minhas usuárias e pra quem, né, pra todo mundo que estiver por aqui. Fiquem comigo, vou trazer mais notícias, mais histórico do que anda acontecendo, né, desse processo. Espero, né, um dia dar notícia, né, notícia tão aguardada aí de um positivo, quem sabe. Bom, fiquem comigo que eu estou mobilizando vidas.